Fala galera, aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai mostrar para você uma conversa do Danilo Gabrielites, que é um dos membros do Na Ponta, com o Eduardo, que é um cara que está no começo da carreira, mas que começou do zero, assim como o Danilo, e hoje está mudando a vida dele no ferrajamento. E aí pessoal, hoje está aqui comigo um grande parceiro meu, que é o Eduardo Vieira, né? Um cara que a gente se conhece aí há alguns anos, e há um ano esse cara aqui está no mercado, tá? É um cara que está, né, teoricamente aí iniciando na profissão, né? Mas já tem aí seus clientes, a gente vai contar um pouco da história aí, bem legal, né? É um cara que já segue a carreira, já segue a vida, já tem seus cavalos aí para mexer. E esse cara, ele se dedica muito a querer conhecimento, a ter conhecimento, né? Então ele vem pelo menos 2 vezes por mês andar aí comigo, ele adianta a tropa dele, né? Ele faz Sim. o esquema todo dele lá para poder, né, buscar conhecimento aqui. E para mim é um grande prazer, imenso, muito grande, né, passar um pouco do que eu sei. Eu sou lá de Itapeva, interior aqui de São Paulo. Pelo menos aí 2 vezes por mês eu subo para cá para andar, conhecer mais, aprender mais com o Danilo Gabrielites, acompanhar ele e sugar o máximo de conhecimento para me poder levar para minha tropa lá. Como é que é o esquema que você começou, né, cara? Assim, muito engraçado no começo. Demais, né? Porque assim, quando a gente se conheceu, assim, que ele fez o curso de gestão em equinocultura, né, ele também é um gestor, né, como eu sou um gestor em equinocultura. E um dia ele estava com um problema, né, com uma égua no lugar que ele trabalhava, e ele precisava de um ferrador que fizesse, né, um ferrajamento específico, e ele me chamou. Né, eu não tinha conteúdo, né, para mexer com ela. E eu queria que você fosse justamente para mim estar sugando conhecimento, né? Aprender com você ali, até que você ia lá, pentelhava você demais. Não, direto, o cara ficava na minha orelha buzinando. Eu, pô, não, mas lógico, né? A gente sempre trocava muita ideia, né? Demais. Que eu podia ali passar pra ele. Mas eu não sabia nem que ele tinha interesse, né? De ser ferrador e tal. Eu lembro que ele gostava. Ele até tinha umas ferramentas lá que puta, a gente ria pra caramba. Tinha um jacaré completamente sem dente. Banguelão. Banguelo. A grosa, eu falava pra você, cara. O que era aquilo? Nem madeira grosava aquele negócio. Era feio. E tinha uma tenaz lá, sei lá o que ele fez, um alicate lá. Isso aí vai pro ar. Cara. Essa época que a gente se conheceu, ele trabalhava numa cidade aqui do lado. Araçoiaba da Serra. Na verdade, quando ele decidiu ferrar cavalo, né? Ele saiu desse lugar, encarou um esquema e voltou, né, pra Itapeva. Voltei pra lá. Tá, ele tá lá, ele faz uma viagem longa. Às vezes eu falo, cara, segunda-feira a gente vai sair cedo. Meu, cara, que horas você sai de lá? Sai 3h30, 4 horas. 3h30, 4 horas da manhã pra estar aqui. É que eu falo, né? A gente sempre conversa muito sobre isso. Sobre isso. Então, assim, pô, o cara quando ele quer, cara, quando ele... No meu ponto de vista, né, eu que estou começando, a gente tem que ter um foco. Isso não é no ferrajamento só. Isso aí é para a vida, né? A gente tem que ter um foco, a gente tem que ter uma meta. Quando eu saí do Aras que eu trabalhava, eu foquei em casco. Eu foquei que eu queria viver do ferrajamento, né? Poder pagar minhas contas, sustentar a minha família através do ferrajamento. O dinheirinho que eu peguei, né, que daí eu troquei aquelas ferramentas que eram o jacaré, a tenaz. Eu peguei esse meu dinheirinho e investi ele todo em material, investi na forja, bigorna, todo o materialzinho que de início a gente precisa. Coloquei todo o meu dinheiro ali. No começo, é até assim um jeito grosseiro de olhar de fora, que era loucura o que eu estava fazendo, né? Por conta da minha situação, né? De filho, esposa e tudo. Mas eu tive foco. Lembrando, né? Pô, o cara, ele tem 2 filhos, tá? Ele tem, né, a esposa dele, ele tem ele paga aluguel, né? Eu saí do ele aluguel. tava com uma dívida, ele saiu de lá para encarar o ferrajamento com uma dívida do carro também. Do carro também, né? isso. E assim, fala aí, né, cara, no começo,
pareceu o quê pra você? 3 cavalos, né? Quando eu saí do Aras e eu quis ferrar, eu falei pro Danilo, eu preciso andar com você aí uma semana, né? Que é o tempo que eu tenho para ficar com você aí. Isso, lembrando, Porque- ele já tinha um conhecimento um pouco, né? Sim, de sim. casco, assim, era muito básico, né? Sim, sim. Então ele já, em uma semana, né, para Eu já entender conhecia. algumas técnicas, algumas coisas, né? Foi dali que ele falou assim, eu vou encarar isso. E depois foi legal, porque daí você começou nesse Aí esquema embalei, de né? voltar, falar, eu preciso de mais conhecimento. Sim. O curso de gestão em equinocultura, ele me deu todo esse conhecimento amplo, né, da parte de anatomia, biomecânica. Então, eu sempre foquei mais nisso, em casco, né? Então, biomecânica, anatomia, do casco como um todo. E, para mim, faltava prática, porque eu trabalhava nesse Aras para mim poder pagar a faculdade. Então, eu não tive tempo de estagiar, né? Sempre falei isso para você, pô, eu não Putz, tenho cara, tempo não- de estagiar, de ganhar prática. E conversando, né, com um ou outro, até o povo fala, né, de estagiar, né, que não é bacana por questão de remuneração de imediato, né? Mas no estágio, o que a gente ganha, assim, é o conhecimento e isso aí ninguém tira, isso aí você leva para a vida. Então, é muito válido, importante Boa, cara. você tá aí andando com alguém, ganhando conhecimento, ganhando prática do negócio. Eu tinha investido o meu dinheirinho em ferramentas e sobrou um pouquinho que eu conseguia ficar aqui uma semana. Peguei essa semana, o que eu pude sugar de conhecimento, de modificação de ferradura, de tudo. Fiz a minha bagaginha com esse conhecimento e fui para Itapeva. E lá eu cheguei no dia 29 à noite, saí daqui tarde e cheguei lá no dia 29. No dia 30 comecei a ferrar. Aí, vai fazer um ano agora, né? Dia 30 de setembro. Comecei com 3 cavalos. Bacana demais. Legal. Quantos cavalos você Hoje, mexe hoje? graças a Deus, ao conhecimento, andando com meu parceiro aqui, sempre buscando mais conhecimento, hoje a minha agenda ela tá crescendo. Em plena pandemia, graças a Deus, ela tende a crescer. Comecei com 3, hoje eu estou ferrando na média de 60 por mês lá em Itapeva, na região ali de Itapeva. Eu ferro 15 dias lá e 15 dias aqui, só que em semanas alternadas, uma semana lá, outra aqui. E eu ferro toda essa minha tropa lá, adianto ela e venho buscar mais prática. Muito legal, assim, da gente falar que ele vem numa evolução, tipo, absurda, assim. Sério, cara, eu fico muito feliz de eu poder passar o conhecimento e ele absorve isso com uma facilidade muito grande. Pô, no começo caía, né? Muita ferradura. Não sei o que acontecia, né? E eu falei, cara, né? Equilíbrio de casco, vamos focar um pouco mais nisso, vamos nisso, tal. Hoje as ferraduras você coloca, quantos cravos você coloca, né? 2 de cada lado, 2 de 4 cada cravos lado, dependendo do que for. Cai ferradura pra caramba. aí. Não cai mais. Não cai. Não Ou cai. seja, ele entendeu, né, um esquema, uma técnica. O Né? equilíbrio, O equilíbrio é o principal da coisa e ali, né, ele vem, cada dia que ele vem é um detalhe que ele busca, ele leva para os cavalos dele e assim vai. E, cara, tá dando super certo. E assim, as ferramentas, né, dele, tá? Já logo de cara, né? Falei, cara, vamos investir na Mustad, eu vamos pedi material de qualidade. Você até, né, pediu... Eu pedi falou opinião, né? Cara, o o que eu compro? O que eu... Cara, Qualidade, tá boa. resistência dos animais. Né, eu uso aí há 11 anos, tem muitas, talvez a maior parte das ferramentas. Lógico que eu vou sempre, né, depois comprando mais ferramentas e tal, mas a maior parte das ferramentas que eu tenho foi desde o começo. Vive testando, né, as grosas e tal, né? Usa essa, usa aquela, pô, essa aqui eu me adaptei melhor, que é muito de gosto do ferrador também, né? Eu gosto de ter o casco sempre mais limpo, sabe, harmônico, de você olhar, bem acabado. E isso eu trago, né, do Danilo, né? Ele é muito perfeccionista, ele gosta muito dos detalhes. E as ferramentas, as grosas, elas nos proporcionam essa condição de acabamento. Em tudo existe uma troca, né? A gente tem aí, né, um combinado, né, também entre a gente, né? Quando ele vem, esse cara me ajuda demais a adiantar minha agenda, a gente agilizar muitas coisas. Mão lava a outra mesmo,
tá? Então, lógico, financeiramente, né, entre outras coisas, é uma coisa que também tá nos planos da gente, né, mexer com tudo isso junto. Bom, se eu pudesse deixar uma dica, um pensamento, era o seguinte: se você que pensa, gosta de casco, quer investir no ferrajamento, a princípio, faz um curso, procura, aí tem a Universidade do Cavalo, que ela vai te direcionar, te dar um norte. Cada 2 meses tem Tem. um curso de ferrajamento aqui na universidade, né, um curso top. Foi o curso que eu comecei a ferrar, né, com o Pagotto, tá? E procure o conhecimento, né, cara? É isso aí. Sim, é sempre investir em conhecimento. Se você quer ter uma carreira como profissional, investe em conhecimento. Conhecimento é a nossa base, né? Mas, pô, me perdi. Tava indo bem. Me perdi. Não, Fala, sabe o que você porque pode eu falar? achei Fala que, assim. eu achei que eu ia Não, mas ser você muito fala. enérgico. Não, é isso mesmo, tem que ser. E fala assim, cara, a dedicação, encarar o esquema É isso que eu ia falar, e mas ir eu- embora. mas não é- entendeu? E não não fica muito desistir. enérgico. No começo é osso, mas eu sei que o resultado vem. Manda algo do tipo assim. Já deu. Você fez um esquema assim? Tchau. É mesmo? Tchau. Dei tchau. Tchau. Valeu, galera. Obrigado, até a Obrigadão. próxima. Até a próxima.